Olá a todos, muito boa tarde. Bem-vindos a este segundo webinar inserido dentro da Semana Internacional do Contact Center, uma semana que se celebra e comemora pelo mundo inteiro, neste setor de atividades em que a YouCall atua e opera há 12 anos. E, em primeiro lugar, começo por saudar os convidados que acederam ao nosso convite em contribuir para uma conversa bastante interessante. Boa tarde a todos, já vou apresentar cada um de vós. Obrigada por terem aceito o nosso convite e saudar também todas as pessoas que nos acompanham. Boa tarde a todos por nos acompanharem a partir deste webinar. Espero que ele venha a ser bastante produtivo para todos, com ideias e contributos interessantes. E não deixem de fazer as vossas questões, deixar os vossos contributos ao longo do webinar, que seguramente todos os nossos convidados têm todo o gosto em interagir e em responder às questões que queiram dirigir. Como todos sabem, este setor dos contact centers é um setor que em Angola já tem mais do que uma década e tem vindo a assumir um papel bastante relevante na economia do país. No entanto, o seu contributo vai para além desta componente económica, tem também uma perspectiva social e humana bastante relevante. Além de gerarem anualmente centenas de novos postos de trabalho, este é também um setor que tem contribuído fortemente para a formação e capacitação de jovens no mercado de trabalho. É sobre isto que nós hoje vamos conversar, sobre o setor dos contact centers em Angola e o contributo para a formação profissional, e vou então cumprimentar em primeiro lugar a doutora Edgarda Neto. Boa tarde, diretora-geral adjunta do INEFOP. Muito obrigada por se juntar a nós nesta tarde. Doutora Edgarda, penso que está no... Boa tarde. Alô, boa tarde. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Em primeiro lugar, os nossos agradecimentos pela nossa participação aqui neste webinar. Com muito gosto estaremos aqui hoje. Muito boa tarde. Muito obrigada. Vou cumprimentar também o Dorivaldo Benito, meu colega aqui na YouCall, diretor-geral adjunto de operações na YouCall. Olá, Dorivaldo, boa tarde, como estás desde há pouco? Boa tarde, Vânia, e obrigado pelo convite, e boa tarde também aos meus colegas de painel e a todas as pessoas que nos veem e ouvem. Alô, boa tarde. Obrigada. Cumprimentar também o Filipe Oliveira, CEO da Mira. Boa tarde, Filipe. Obrigada por teres também acedido ao convite da YouCall e estares presente esta tarde. Filipe, precisamos que ponhas som no computador. Obrigada. Boa tarde e obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Obrigada. E cumprimentar o Braulio. Boa tarde, Braulio. Bem-vindo a este painel. O Braulio, nesta altura, parece-me que está com uma pequena questão técnica, seguramente já se vai juntar a nós. Olá, Braulio, boa tarde. Olá, boa tarde, Vânia. Não sei se me conseguem ouvir, peço perdão. Eu acho que eu estou aqui a enfrentar alguns problemas técnicos, mas já tenho também os meus colegas aqui da informática a apoiar-me. Mais uma vez mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Braulio Assis, diretor do Gabinete de Comunicação Institucional da AGT. Obrigado. Obrigada, Braulio, estamos a ouvir-te bem. E pronto, não me tendo apresentado no início, para quem não me conhece, o meu nome é Vânia, trabalho na YouCall há 12 anos e vai ser um prazer estar aqui hoje com tão ilustres convidados a debater um setor que nos é tão caro. Filipe, vou começar por ti. A Mira, como sabemos, é uma empresa de market research, de estudos de mercado, que tem feito um trabalho muito interessante na caracterização e na disponibilização de alguma informação que temos acompanhado, que nos permite conhecer melhor os diferentes setores económicos de relevo no mercado angolano. Sendo este setor, o dos contact centers, relativamente recente, podemos considerar assim,
Gostaria de te convidar a partilhar connosco informação que a Mira tem vindo a desenvolver e a trabalhar também no sentido de começarmos a conhecer e a caracterizar melhor este setor em Angola. Pode ser? Claro. Pronto, este desafio foi-me lançado pela Vânia há pouco tempo atrás, portanto nós temos alguns dados preliminares. Nós fazemos este tipo de trabalho de pesquisa, não é? De desk research e de uma certa investigação. E de facto o tempo foi curto, mas temos aqui alguns dados que eu penso que sejam interessantes para lançar o debate e para recolher o vosso contributo dos restantes membros do painel. Portanto, vou passar aqui a apanhar aqui o que eu tenho. Ora, vamos lá ver se estão a ver. Sim. Estamos sim, Filipa. Pronto, isto são apenas assim, então, alguns dados que eu penso que ajudam a caracterizar um pouco este setor e podem ser bons para o início do debate com os colegas. Portanto, a metodologia que nós utilizamos para fazer este trabalho foi, no fundo, uma pesquisa desk research, recolher alguma informação de alguns dos players e tentar, portanto, auscultar alguns colaboradores com know-how nesta área. Nós identificamos 5 contact centers, portanto, como empresas especializadas em fornecer este serviço a terceiros, portanto, a desenvolver o contacto com o cliente dos seus, no fundo, de outras empresas, portanto, como sendo outsourcing de outras empresas, mas existem no mercado mais 20 ou até mais contact center próprios, isto é, instituições ou empresas que optam por não terceirizar, mas desenvolver in-house. Não me vou aqui alongar aqui nas vantagens e desvantagens, porque poderá ser um ponto a abordar por os meus colegas a seguir, os meus colegas de painel, mas de facto existem inúmeros pontos a favor, alguns pontos a favor quer do contact center como ser um especializado em desenvolver o negócio para terceiros ou como a utilização do contact center in-house, que neste caso o negócio é gerido por a própria empresa. Estão a ouvir bem? Sim, sim. Estão a ouvir muito bem. Perfeitamente, Filipa. Portanto, estes 5 contact centers que identificamos são empresas especializadas em contact center e, portanto, estão disponíveis para desenvolver o negócio dos seus clientes. A evolução entre o contact center e contact center é algo que também é notório no decorrer do tempo. Anteriormente, o call center, o apoio ao cliente, limitava-se às chamadas telefónicas. Hoje em dia, temos todo um conjunto de contactos com os nossos clientes e os call center ou os contact center passaram um pouco de apenas utilizarem o veículo do telefone para passarem a responder pelas outras plataformas que são os vários pontos de contacto. Se nós pensarmos um pouco no mercado angolano e tentando fazer até algumas comparações com outros mercados, e de uma forma muito qualitativa, porque não conseguimos em tão pouco tempo ter dados quantitativos, ter percentagens exatas, podemos ver esta nuvem de palavras que no fundo tenta destacar aqueles setores que mais necessitam de ter um robusto apoio ao cliente, muitas vezes pelo número de clientes que têm e pela interação que é necessária. E portanto, as telecomunicações têm um peso enorme, não é? Porque, no fundo, temos mais de metade da população angolana que tem acesso a um telemóvel e, portanto, são tudo indivíduos e clientes que precisam andou sozinho, que precisam de ter uma forma de contacto e, por isso, as telecomunicações têm um papel importante. A Pay TV, ou aqui escrevemos televisão, porque de facto também tem muitos clientes e, portanto, precisa de uma certa forma conseguir contactar com esses clientes e dar resposta a esses clientes. Depois temos a banca, o Estado, a própria administração pública também
de facto, quer a nível da segurança social, AGT, podemos evoluir para polícia, INEM, todo um conjunto de serviços que podem beneficiar de um call center. E pronto, tem aqui outros setores que também são importantes, como os seguros, etc. Fazendo assim uma análise no mercado angolano, nós vemos que as telecomunicações, e talvez pelo número de clientes que têm tão forte, optam pela terceirização, já que pronto, é como têm que contactar com uma massa de clientes tão elevada, o mass market, é mais fácil fazerem o outsourcing de alguém para uma empresa que de forma mais eficiente consiga fazer essa gestão. A banca ainda opta muitas vezes por ter o seu call center próprio. Já há bancos que optaram por terceirizar e até com algum sucesso. Outros bancos estão mais relutentes e optam por fornecer esse serviço in-house. Relativamente ao inbound versus outbound. O contacto com o cliente tem uma certa tendência a evoluir, não estarmos aqui apenas, o call center não está apenas para receber as chamadas do cliente, mas também para ter uma opção ativa, fazer outbound, que é ligar para o cliente. No fundo, 80% ainda é inbound, ainda são o cliente que liga para o call center para tentar obter alguma informação, fazer algum registro, resolver algum problema, mas existe um grande potencial do outbound, quer a nível do telemarketing, uma forma de venda direta, confirmação de dados, confirmação de consultas, vender novos produtos. Bem, a imaginação é o limite, quase. Mas nesta fase podemos considerar que ainda segundo as nossas averiguações, percebemos que ainda a maior parte dos contactos é realizado em termos de chamadas telefónicas. Portanto, o contacto do cliente com o contact center, embora exista um conjunto de canais novos à disposição, como o IVR, que é aquela linha robotizada, não é? Quando ligamos para um call center e temos uma resposta um bocadinho robotizada, portanto a inteligência artificial em parte a funcionar e a levar o cliente por determinados caminhos. Temos as linhas também do WhatsApp, Facebook, os websites, o chat, são canais, novas tendências, canais a explorar, mas que ainda têm um peso muito restrito, ainda pequeno. Pronto. Agora, também referir a importância de utilização do contact center como apoio ao próprio negócio, no sentido business to business, isto é, geralmente 80% da ocupação do setor ainda é business to consumer, que será, no fundo, dar resposta aos clientes mass market, quando os clientes de uma operadora de telecomunicações precisam de ligar porque têm uma dúvida, porque não conseguem fazer um carregamento. Portanto, isto aqui é para dar resposta ao consumidor final. Mas já existe um grande potencial, e há um potencial de crescimento, que seja o call center apoiar mesmo outras empresas, por exemplo, os segmentos corporate. Quando eu tenho o meu negócio e opto por tentar desenvolvê-lo através de um contacto direto com outras empresas. Portanto, no fundo, são as linhas corporate que já são aplicadas para o Unitel, pela ZAP e por as seguradoras, quando tentam fazer o contacto com outras empresas. De uma análise estimativa ainda muito por alto, nós pensamos que existem cerca de 1.300 postos de atendimento nos call centers em Angola, isto é, nas empresas especializadas em fazer o atendimento, sem considerar os postos de atendimento que são próprios, isto é, os postos de atendimento que são in-house. Estes 1.300 seriam os postos de atendimento disponíveis para ser utilizados por outras empresas e que estão disponíveis por estes call centers que existem. Um posto pode ser ocupado por várias pessoas, porque o posto
as pessoas, os colaboradores trabalham por turnos e, portanto, com todo o tipo de funções que existem no call center, nós estimamos que vai dar cerca de 4.000 colaboradores a trabalhar nesta área. E o número de chamadas por ano estima-se em cerca de 55 milhões, sendo cerca de 150 mil chamadas por ano, uma estimativa, portanto, estamos a falar das empresas, do somatório das empresas call center. Também conseguimos apurar que, em média, os colaboradores dos call centers em Angola rondam 30 anos, terem cerca de 30 anos. Consideramos que, analisando o turnover, é baixo, porque este é um setor que geralmente apresenta um turnover muito alto e, neste momento, o indicador é um pouco baixo. De qualquer forma, também temos a ver que o país atravessa algumas dificuldades, não é, em termos de economia, e por isso aumenta a antiguidade do posto, o baixo absentismo. Isto são fatores que melhoraram nos últimos tempos. E 65% dos colaboradores têm frequência universitária. As principais funções desempenhadas pelos contact center, portanto, são as funções que já são conhecidas, não vou perder muito tempo com isto, mas vou destacar alguns pontos fortes, não é? Nomeadamente a importância que é para o emprego para uma população extremamente jovem, o quanto contribuem para a formação dos jovens, aprender as primeiras regras, no sentido de receber formação e depois cumprir todo um conjunto de regras que é o nosso... serão, no fundo, fazem parte da formação e são extremamente importantes para a futura carreira profissional destes jovens. O facto de o call center também permitir, de forma organizada, a informação que as empresas querem disponibilizar aos seus clientes também é uma grande vantagem. A informação é organizada e, a partir desse momento, está disponibilizada quer para os clientes de Luanda como para os clientes de Cabinda. Portanto, de facto, permitem cortar distâncias e permite que as empresas consigam ter uma comunicação uniforme. E depois, uma grande vantagem que nós identificamos, que é a facilidade com que se podem produzir indicadores. E nós sabemos hoje em dia que os indicadores são muito importantes para a gestão e, portanto, quando nós entrevistamos empresas que recorrem ao call center, muitas das vezes o que nos dizem é conseguimos ter indicadores fidedignos, indicadores que nos permitem melhorar a nossa gestão e melhorar o nosso negócio. Eu penso que em Angola há um grande potencial para o crescimento deste setor. Há algumas entidades públicas que ainda não utilizam esta ferramenta de forma mais desenvolvida, não é? E, no fundo, permitiria à população contactar melhor até com o Executivo, com os vários departamentos do Estado e também com aqueles que providenciam os serviços, como os municípios, as administrações, linhas de denúncia da polícia, etc. A nível do comércio também tem-se vindo a desenvolver muito e com agora o delivery, a pandemia acelerou um bocado esse processo e em termos de saúde também tem algum potencial de crescimento. Vou terminar com alguns dados que já não têm tanto a ver com o call center, mas que nos ajudam a contextualizar os nossos dados demográficos. Angola tem uma população estimada em 32 milhões de habitantes, uma população extremamente jovem, portanto com menos de 17 anos de idade média, 75% com menos de 25 anos, e devemos ter em atenção que, em termos dos estratos, isto é, do poder de compra, temos uma percentagem grande de indivíduos de baixa renda, que se estima à volta dos 70%. Portanto, estes são indivíduos que têm menos acesso às coisas mais desenvolvidas e têm mais dificuldades. Depois temos 19% no extrato C, portanto são estratos socioeconómicos, e 8% no extrato AB.
Isto é uma compilação de alguns dados da Mira e dados do Instituto Nacional de Estatística, mas acho que nos podem ajudar a contextualizar a nossa economia. E é tudo o que tenho preparado. Filipa, muito obrigada por teres aceito o desafio de começarmos a conhecer um pouco melhor este setor. Como sabes, e certamente muitos dos que nos acompanham sabem, já há estudos muito exaustivos sobre este setor noutros países, seguramente Angola, e também com o contributo de empresas como a Mira e o contributo da UCOL e de outras empresas que atuam no setor, poderemos trabalhar no futuro para também começarmos a conhecer com maior precisão este setor e fazê-lo crescer e desenvolver, e tomara que daqui a um ano estejamos cá com esses 4.000 colaboradores que estimas trabalharem neste setor, duplicados. Creio que seria bom para todos e, acima de tudo, bom para o país. Por isso, muito obrigada. Eu lanço às pessoas que nos acompanham o desafio de, à medida que quiserem ir deixando questões, vão deixando questões, eu vou estando atenta a elas. Os nossos convidados também estão atentos às perguntas. E, enquanto isso, vou então até ao Braulio. Braulio, nós vimos nos dados partilhados aqui pela Mira, a informação que a Mira nos deixou, que já começa aqui a existir alguma representatividade do Estado e do setor público. A AGT lançou em 2019 um call center de apoio ao contribuinte, um projeto que o Braulio acompanhou desde o seu início e que já vai partilhar connosco. E, portanto, é um call center com abrangência nacional e internacional, muito focada, de acordo com aquilo que no início transmitiram, na digitalização e na simplificação para melhorar a experiência e a acessibilidade dos contribuintes. Eu gostava de lançar o desafio ao Braulio, de partilhar um pouco connosco como é que tem sido este processo de criação do call center, que já vai com 2 anos até à data, quais é que são os desafios, como é que é a adesão dos contribuintes a este canal de contacto e quais é que são os desafios que se perspectivam para o futuro. Uma vez mais, obrigado pelo convite e obrigado pela oportunidade que nos dão de partilharmos aqui um bocadinho sobre a história do Contact Center da AGT. Este projeto, né, teve o seu início, na verdade, em 2015, 2016, né, onde a AGT, com o objetivo de estar mais próxima do contribuinte, com o objetivo de apoiar o contribuinte e, no final do dia, garantir aí uma maior fonte de arrecadação, criou uma equipa com cerca de 4 a 6 técnicos, com o objetivo único de fazer chamadas, né, o que nós chamávamos de chamadas de cobrança. Aproximando-se o final do período de pagamento de um determinado imposto, essa equipa tinha a função de apenas contactar os contribuintes e fazer cobranças. Ia fazendo as cobranças, ia fazendo os lembretes, e com o tempo nós fomos percebendo que era uma ferramenta que funcionava. Ou seja, os contribuintes passaram a tentar entrar em contato com essa linha só permitia as chamadas outbound, e depois tivemos a informação, porque fomos fazendo o estudo e percebemos que os contribuintes também tentavam entrar em contato com a AGT, né, para esclarecer dúvidas, para apresentar sugestões, apresentar reclamações, denúncias, mas nós não tínhamos a capacidade, né, em termos técnicos e humanos, para o efeito. Então, em 2017 mais ou menos, nós então evoluímos e fizemos a terceirização do serviço. E essa terceirização estávamos a trabalhar mesmo com a UCOL. Nós tínhamos uma equipa, né, que formou alguns técnicos que já tinham alguma capacidade, alguma expertise em termos de atendimento e, uma vez mais, só com o grande objetivo de fazer a cobrança e o lembrete, ou seja, alargamos aqui o leque de pessoas, o leque de técnicos, que passou de 6 para mais ou menos 12, digamos assim. E esses 12, a funcionar no nosso parceiro UCOL, tinham então a responsabilidade de fazer as cobranças aos contribuintes, que nós, né, disponibilizávamos uma lista
de contribuintes, e com o apoio da YouCall foi-se fazendo este processo. E depois também, nós sempre no processo de análise, no processo de estudos, continuamos a tentar melhorar aqui o processo de relação e de interação com o contribuinte. Então, passamos depois para um período em que fizemos um contact center, ou digamos assim, um call center misto, onde nós estávamos num outro cliente e já eram técnicos da AGT e já era um bocadinho mais alargado, né, mais abrangente. Era o processo de cobrança e esclarecimento de algumas questões que os contribuintes colocavam, mas uma vez mais, sempre na vertente outbound. E neste outro processo, neste outro cliente onde nós trabalhávamos, já tivemos aqui um bocadinho a abertura e depois de alguns meses também fizemos o inbound. Então já tínhamos o outbound e o inbound a funcionar, mas por conta do tipo de informação que a AGT trata, informação confidencial para alguns contribuintes, informação, dados, né, confidenciais de contribuintes, e com base no processo que a AGT tem de criar aqui a AGT digital mais próxima do contribuinte, em finais de 2018, princípio de 2019, então foi feito aqui o desafio à equipa, na qual eu estava integrado, de tentarmos criar o nosso contact center in-house. E fomos criando o contact center, arrancamos com um grupo de cerca de 12 técnicos, tivemos uma vez mais o apoio da YouCall, que procedeu às formações aos gestores desse contact center e parte da equipa do contact center, sendo que a 18 de setembro então, de 2019 lançamos finalmente o nosso contact center, que nós carinhosamente hoje chamamos de CAC, né? Central de Apoio ao Contribuinte. Essa CAC, hoje, 2021, tem cerca de 37 técnicos, ainda continuamos a trabalhar para evoluir. Temos um coordenador e temos 4 supervisores, sendo que nós fizemos aqui uma adaptação, né, tendo em conta o tipo de serviços que nós prestamos, né? Nós prestamos ou fazemos esclarecimento aos contribuintes sobre matérias tributárias, temos uma área focada para liquidação e pagamento de impostos, depois tivemos que segmentar o atendimento por informação fiscal e informação aduaneira, e depois coincidiu o lançamento do Contact Center com a implementação do IVA em Angola. Então tivemos que criar aí uma linha especial para o IVA. E fomos evoluindo, né? E à medida que fomos consolidando essas linhas, fomos criando outras, como as reclamações, sugestões e denúncias. Como disse anteriormente, hoje estamos em 37 técnicos, 4 supervisores, sendo que cada supervisor tem a sua equipa e olha para uma vertente. Por exemplo, nós fomos obrigados, né, para, aí está, melhorar a nossa prestação de serviço, melhorar a relação com o contribuinte, estamos mais próximos, segmentamos. Temos uma equipa que é focada no atendimento propriamente dito, que é feito por via do telefone ou por e-mail. Temos uma equipa que nós chamamos o domínio de gestão de pedidos eletrônicos, que faz a triagem e o apoio de todos os pedidos que entram para a AGT, seja eles por uma repartição, por uma delegação aduaneira ou para os serviços centrais, no sentido de garantir que esses pedidos vão para as áreas de negócio, vão para as áreas que lidam com essas matérias e garantir as respostas dentro dos tempos úteis, né? Dentro daquilo que é o nosso catálogo de serviços. E depois criamos aqui uma área que todos os contact centers têm, que é a área de gestão, né? Ou domínio da qualidade, que é a área responsável por diariamente garantir que a informação que sai para o contribuinte, de garantir que a prestação da informação, o serviço é feito sempre dentro daquilo que são os padrões exigidos para um contact center. Para nós, esse é um grande desafio,
visto que a informação tributária é muito complexa e ainda é nova no nosso país. Então, ter que garantir que a gente consiga esclarecer em, por exemplo, 1 minuto, uma informação tributária é um grande desafio. Mas a equipa tem feito o seu máximo e eu acho que está a correr muito bem. Estamos também no processo de implementação e de lançamento de outras ferramentas que vão dar aqui um apoio ao nosso próprio contact center, visto que, como disse inicialmente, nós temos o objetivo de maximizar aqui a AGT digital, né? Dar ao contribuinte a possibilidade daquela que for a ferramenta que melhor se adequa, ele estar a trabalhar com a administração geral tributária. Em suma, daquilo que é um bocadinho diferente dos contact centers, que por norma nós temos sempre os mais jovens, é um bom local para se começar a trabalhar, visto que nós temos aqui uma programação bem definida, temos aqui guias de apoio para um contact center do modelo da AGT um bocadinho mais complexo. A ideia aqui é fazer um bocadinho como fez a TAG, né? A TAG tinha várias lojas e depois foi reduzindo as lojas porque o call center resolvia aquilo que eram os problemas dos seus clientes, né? Nós passamos a usar mais o call center como melhor opção. Então, a ideia aqui da Administração Geral Tributária é também substituir o atendimento presencial, é substituir o atendimento nas repartições fiscais e divulgações aduaneiras e eles olharem para o contact center, para a CAC, como nós chamamos, como o primeiro canal. Mas para que isso aconteça, nós garantimos que nesta equipa do nosso contact center estejam os técnicos mais experientes. Mais experientes por quê? Porque estes já têm um melhor craquejo, dominam melhor a informação e rapidamente conseguem aqui dirimir aqui os problemas, as reclamações, as necessidades que os contribuintes nos apresentam. Então, nós temos uma equipa mista formada por técnicos séniores, digamos assim, que têm mais anos de casa, maior domínio da informação fiscal e aduaneira, com técnicos mais jovens. O nosso contact center tem 50 postos de trabalho, mas ainda só somos 37. Estamos a trabalhar no sentido de ver estes outros lugares preenchidos no menor espaço de tempo. Em suma, Vânia, era isso que nós gostaríamos de apresentar, né? Para início de conversa sobre o Contact Center ou a Central de Apoio ao Contribuinte da Administração Geral Tributária. Muito interessante, Braulio, obrigada, até porque nos trouxeste uma perspectiva diferente que, de facto, nesta particularidade da AGT, é importante que os profissionais de Contact Center até já tenham feito um percurso e uma experiência mais sólida internamente para depois conseguirem estar preparados para responder a todas as questões. A questão que eu depois te deixaria para a segunda ronda, digamos assim, é também conhecermos um bocadinho como é que tem vindo a ser a adesão dos contribuintes ao Contact Center, aos canais remotos. Creio que é um ponto também importante de partilha e de percebermos se está a correr bem, se de facto conseguimos já começar a ver ao nível daquilo que são os postos de atendimento um desanuviar de pressão e de facto as pessoas estão ou não a começar a recorrer ao Contact Center. As instalações são top, nós tivemos a oportunidade de visitar e agradecemos o convite e acho que temos gostaríamos de perceber se está a haver essa adesão ou não. Se quiseres até já partilhar, ficamos já mais esclarecidos, pode ser? Pode sim, senhora. Olha, é assim, Vânia, a adesão é muito grande. Nós, quando lançamos o Contact Center, na altura lançamos timidamente, porque éramos uma equipa bem reduzida, e naturalmente que nós já tínhamos ali um grupo de contribuintes que eram aqueles que nós já vínhamos trabalhando desde lá para trás, que nós contactávamos e eram contactados por nós, mas depois decidimos fazer aqui uma campanha de comunicação, digamos assim,
que acabou por elevar aqui a notoriedade ou conhecimento sobre o Contact Center. Para ter uma ideia, este ano, no primeiro semestre, nós tivemos cerca de 61 mil chamadas recebidas, sendo que a nossa capacidade de atendimento ainda não é ideal. Não é ideal porque nós não temos o número de técnicos ideal e porque a matéria tributária leva sempre em média, entre 4, 5, 6 minutos para ser resolvida. E os contribuintes, né, para nós, clientes, para vocês, nem sempre querem estar à espera. Então, nós conseguimos atender para aí 40%, 45% dessas chamadas recebidas. Então, tentamos fazer aqui um bom, como é que eu posso dizer, um bom match entre aquilo que são chamadas recebidas e depois fazemos o callback, ou então tentamos que eles deixem mensagens e depois nós entramos em contato por e-mail, que também tem sido um grande mecanismo. E para ter uma ideia, por vezes, em termos de arrecadação, que também é um dos nossos maiores veículos, né? E um dos grandes motivadores para o lançamento do Contact Center foi a arrecadação de receitas para os cofres do Estado. Nós, por vezes, estamos acima ou muito perto daquilo que era o normal ser arrecadado pelas repartições fiscais. Por norma, na Administração Geral Tributária, o principal canal de arrecadação de receitas é o portal do contribuinte, que é no telemóvel, no computador, é tudo mais rápido. Mas por intermédio do Contact Center, por e-mail ou por uma chamada, ele faz a sua liquidação e recebe logo a nota de liquidação e faz o pagamento. Então, já não há aquela necessidade de ter que ir à repartição, pedir a um técnico da repartição. Então, isso tem garantido aqui um maior número de chamadas, mas, infelizmente, naquilo que é o ótimo, no atendimento ainda não estamos como nós gostaríamos de estar, mas estamos a trabalhar nisto. Estamos a melhorar aqui os processos, estamos a colocar mais pessoas nas equipas, estamos a formar mais pessoas e esperamos ser, então, nos próximos anos, os substitutos das repartições fiscais e delegações aduaneiras, sendo que queremos que os contribuintes só se dirijam para esses meios físicos em última instância. Fantástico, obrigada, Braulio, obrigada por esta partilha, que acho que ficamos todos com mais informação, também para podermos refletir e pensar como é que no futuro podemos também fazer todos mais. Foi ótimo o Braulio ter referido nesta última abordagem a questão de que vamos formar mais pessoas, e é uma excelente oportunidade de dar a palavra à doutora Edgarda Neto. Doutora Edgarda, foi com muita alegria que nós recebemos a resposta de Sua Excelência, a Senhora Ministra, de nos comunicar que seria a doutora Edgarda que estaria em representação do Ministério, porque, de facto, quando se fala em formação profissional em Angola, tem que se falar sempre na doutora Edgarda, que tem estado sempre ao lado das empresas e das entidades públicas e privadas que apostam e que fazem e que trabalham diariamente para elevar a formação. Por isso foi uma grande alegria tê-la hoje a participar connosco neste painel. Sendo a doutora Edgarda diretora-geral adjunta do INEFOP, e nós, trabalhando um pouco mais de perto com a INEFOP, percebemos que um dos principais eixos em que assentam a atuação diz precisamente, e vou citar porque acho que é bastante interessante, ajustamento dos perfis profissionais ao permanente desenvolvimento tecnológico. Nós trabalhamos, e já vimos aqui nas abordagens anteriores e seguramente nas seguintes, o setor dos contact centers e tudo o que implica digitalização e passagem para canais mais remotos, tem sempre aqui uma componente e uma necessidade de que os profissionais tenham maior aptidão digital, competências técnicas mais desenvolvidas, e daí que desafiava a doutora Edgarda a partilhar connosco como é que tem sido este trabalho, como é que o trabalho do INEFOP tem vindo a ser desenvolvido nesta matéria, em termos de formação profissional, e como é que vê empresas como o setor dos contact centers, ou até mesmo também aqui o testemunho que vimos da AGT, como é que têm contribuído para esta aceleração das competências digitais?
Muito boa tarde a todos mais uma vez e os nossos extensivos agradecimentos à IUPO por ter também endereçado este convite ao Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social para podermos dar de forma bastante sucinta aquilo que tem sido a parte da formação profissional no desenvolvimento de competências. Sem dúvida, fiquei também a conhecer um bocadinho do percurso aqui pela doutora Filipa e que também desconhecia que há cerca de 20 empresas que trabalham nesse domínio. Então, o INEFOP, enquanto aqui o órgão reitor da formação profissional no ajustamento dos perfis profissionais, irá desenvolver um trabalho junto dessas empresas para esse grande desafio que é o ajuste das competências profissionais. Isto porquê? E também estava aqui a ouvir com grande interesse aqui o Dr. Braulio e disse muito bem, nós estamos na passagem do presencial para o digital. E seguramente, se olharmos para estes perfis profissionais, e eu a partir de hoje vou ter mais atenção, uma vez que todo o processo do licenciamento dos centros de formação passa aqui pela minha Direção-Geral Adjunta, então, sem dúvida alguma, vou estar muito mais atenta para perceber que conteúdos programáticos é que nós temos estado a validar. Não basta só o domínio técnico, isso é fundamental para que, quer seja o contribuinte, quer seja o cidadão, ao fazer o telefonema e às vezes com partes quanzas no telefone, essa resposta venha com alguma celeridade. Sabemos que nem todos podemos estar meia hora à espera, que se vai ver o processo, e o Dr. Braulio muito bem, que nem sempre a resposta pode ser dada em 4 minutos, devido à complexidade dos assuntos e algumas matérias, mas podemos também oferecer um melhor tratamento ao cidadão nesse domínio. E estaremos, então, mais atentos nessa questão. O ajuste profissional. Cabe-nos a nós, enquanto INEFOP, órgão reitor, fazer essa coordenação, esse alinhamento dos perfis. Estive também aqui atenta um bocadinho ao perfil do técnico que faz este serviço, né? São jovens, alguns com pouca experiência, isso é bom, porque podemos formatá-los logo de início para essa inserção no mercado de trabalho, e isso às vezes é bom, porque já termos alguém com muito domínio nessa função. Então, cabe-nos também a nós, enquanto organizadores de toda a estrutura e dos planos de formação, alinhar estes conteúdos. A nível da experiência do INEFOP, falar um bocadinho pelas plataformas do INSS, quase todos nós já experimentamos e já visualizamos também que o INSS tem muitos dos serviços que praticamente não precisamos ir ao balcão do INSS hoje em dia. Aqui, a nível, o Ministério tem estes 2 institutos, são os 2 grandes institutos do Ministério, por um lado o da Segurança Social e por outro o Instituto Nacional de Emprego e Formação Profissional. Fizemos há 2 anos um concurso de inserção de formadores, quase todo por via digital, com pena ainda de termos também alguma questão da presença, não é? do suporte físico, da documentação, etc., porque se trata de concursos públicos. Mas também com grande alívio nosso, podemos constatar que o jovem respondia muito mais facilmente e colocava questões sobre o seu processo de ingresso via plataforma e não se deslocava, por exemplo, a uma repartição, quer seja do INEFOP, quer seja do INSS. E mesmo depois da colocação das listas de candidatos, onde a lei obriga a que se faça a colocação no Jornal de Angola, não é? A maior parte dos candidatos consultava via portal do próprio INEFOP. Isso também significa que estamos a caminhar para esta digitalização, não é? O jovem, em qualquer ponto que ele esteja desta imensa Angola, consegue ter acesso a essa plataforma e visualizar o seu procedimento. Isto também obriga-nos a correr, por outro lado, aqui com as orientações do Executivo, na modernização de todos os serviços públicos e também no acesso que o cidadão deve ter à informação de uma forma transparente e célere. Estamos a trabalhar nesse sentido. De resto, aqui a parte do INEFOP tem, sem dúvida, um grande trabalho, que é as cargas horárias dos cursos.
quem é que, na maioria das vezes, ministra esta formação. Vou ter mais atenção também ao perfil técnico dos formadores. Vou ter também aqui mais a cuidado naquilo que são outros conteúdos que parece que não fazem parte neste momento, não é? Estamos a falar, por exemplo, o domínio técnico, ele vai inserir-se numa determinada profissão, o domínio técnico dessa profissão, convém ter. Depois, aquela parte mais emocional. Hoje avaliamos muito o nosso coeficiente emocional. Então, aqui também a inserção de conteúdos que estejam muito direcionados ao coeficiente emocional. Porque é preciso termos, do outro lado, não só uma voz amiga, que é isso que nós pretendemos, porque muitas vezes o nosso processo anda para lá, para cá, às vezes até desaparecido, né? E então, quando se liga, pretendemos que alguém nos ajude, que alguém nos oriente, que alguém nos esclareça. E muitas vezes também para colocar não só questões, mas também sugestões para que se resolvam os problemas do cidadão. Então há necessidade de se alinharem aqui estas instituições que fazem formação e que têm solicitado cursos na vertente dos call centers para um alinhamento dos perfis profissionais. Vamos trabalhar com a IOCOL a partir de hoje nesse sentido. Quem melhor para nos dar esse aporte, não é? Há estudos que também já estão feitos, aqui a doutora Filipa partilhou, e é sempre bom termos esses indicadores para nos posicionarmos e podermos direcionar todo o nosso trabalho. E então, a partir de hoje, termos esse alinhamento, sobretudo dos conteúdos programáticos, não é? Pergunto eu, e aqui o doutor Braulio também tem muita experiência, em termos de formadores, normalmente é sempre alguém que já está à vontade, é um profissional sénior que ministra esta formação. Deve ser, não é? Deve ser alguém que domina, é isso, não é? Eu creio que a questão é para o Braulio. Braulio, podes... Obrigado pela pergunta, doutora Edgarda. É o seguinte, nós fazemos vários tipos de formação, né? Por norma, nós fazemos formação de atendimento ao contribuinte ou formação de atendimento ao cliente. E, por norma, o nosso parceiro em termos de formação de atendimento é a IOCOL, que nós trabalhamos muito com a IOCOL para formar, então, as pessoas naquilo que é o atendimento. E depois nós temos as formações técnicas, as formações especializadas. E as formações especializadas em matéria fiscal ou aduaneira, por norma, são dadas pelos nossos técnicos sêniores, ou um técnico que esteja bem qualificado para o efeito, ou que faça parte da nossa bolsa de formadores aqui na AGT. Por acaso, a equipa, a semana passada, terminou uma formação sobre as alterações que nós fizemos aqui no quadro do Imposto sobre Rendimento de Trabalho. Então, nós vamos constantemente tentando aqui garantir que essa equipa esteja sempre bem formada para passar a informação, então, ao contribuinte. Como já disse anteriormente, tem recorrido muito a este serviço da CAC para ver aqui as suas questões resolvidas. Obrigado. Muito obrigada. Era este esclarecimento que, no fundo, pretendia saber e é excelente. Tem que ser mesmo um técnico sénior para melhor passar esse domínio da profissão. Por outro lado, também aqui a nível do INEFOP, começar a haver um melhor alinhamento do domínio das tecnologias, não é? Quem faz esta formação, o próprio plano curricular, deve ter aqui alguma carga horária direcionada para as tecnologias. Então, vamos muito brevemente traçar planos curriculares com três saídas, em que temos, numa primeira parte, o domínio da técnica, numa segunda parte do conteúdo, teremos um domínio mais direcionado às tecnologias de informação. É importante que saia desse perfil também. E uma terceira parte, e a mais importante, tem a ver com a parte emocional, que tem a ver com a inteligência emocional, que raramente se fala e que faz toda a diferença no atendimento, quando nós ouvimos a voz do outro lado a perguntar se temos algum problema, não é? Claro que temos algum problema. Senão não ligávamos. Então,
Então, essa questão da inteligência emocional cada vez mais se coloca para que possamos depois ter um melhor alinhamento dos perfis profissionais. De resto, a doutora Vânia ficava por aqui agora e estarei aqui disponível para esclarecimentos de outras questões que se vierem a fazer dirigidas aqui. Muito obrigada, doutora Edgarda. Já vamos voltar à doutora, até porque temos aqui também já algumas questões específicas para a doutora Edgarda, e também agradeço porque hoje os meus convidados estão-me a ajudar, porque parece que já estão a prever qual é que era a pergunta que eu tinha aqui colocada de seguida, porque Dorivaldo, a questão que eu tinha para ti é precisamente esta questão relacionada com estas 3 componentes tão importantes que a doutora Edgarda acabou de partilhar, relacionadas com a formação com competências de caráter mais técnico, com a formação com competências de caráter mais tecnológico e de soluções tecnológicas de suporte ao atendimento, e a formação de caráter mais emocional, comportamental, de relacionamento com o cliente. Empresas como a UCOL, onde tu trabalhas e onde eu também tenho o prazer de trabalhar contigo, têm muito este eixo muito estruturante na sua base, na sua atuação. A componente da formação dos profissionais e a sua preparação é uma componente muito importante naquilo que é depois a base do serviço que queremos prestar aos nossos clientes. Podes partilhar connosco um pouco daquilo que é a realidade da UCOL nesta matéria específica da formação? Sim, Vânia, e obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e agradecer também aos meus colegas de painel. Bom, sim, nós essencialmente somos uma empresa de comunicação, não é? O que nós fazemos todos os dias quando viemos por aqui é comunicar com os nossos parceiros, comunicar com os nossos clientes finais, e eu até iria um pouco mais atrás. Nós, no nosso processo de recrutamento, procuramos a partida identificar as competências as competências são essenciais para a nossa atividade, portanto, a questão da comunicação. Nós, há 2 anos mais ou menos, decidimos optar por trocar a forma como contratávamos as pessoas, portanto, passamos a contratar as pessoas, ou a receber, melhor dizendo, a candidatura das pessoas por vídeo CV, precisamente para termos um contacto melhor com a comunicação das pessoas. E esta parte do recrutamento é uma parte importante, porque depois do recrutamento o que vem a seguir é a formação, não é? Portanto, a equipa de recrutamento identifica estas competências de comunicação, a própria aptidão digital também de alguma forma é avaliada neste processo, e depois as pessoas que passam para a fase seguinte, que vão e que integram a equipa de formação. Para além dos aspectos técnicos, como já foram aqui referenciados, não é? O que nós procuramos trabalhar são essencialmente os aspectos comportamentais, as soft skills, enfim, as competências emocionais que a doutora Edgarda disse bem, porque no fundo são o pilar daquilo que um assistente de contact center tem que ter, independentemente do setor onde ele esteja. E, portanto, neste momento, atualmente, a nossa formação é muito voltada para estas competências. Nós procuramos, enfim, trabalhar competências como empatia, espírito crítico, simpatia, comunicação, voz, enfim, nós procuramos de facto dar aqui algum destaque a estas competências que são inerentes à comunicação, para que, independentemente da pessoa atender banca, telecomunicações ou o que for, no fundo a pessoa tem que ter estes elementos presentes, e isto depois acaba também por se refletir em outras atividades que nós fazemos em consultorias ou formações a outras empresas. Passada essa parte, digamos assim, de formação, e quando as pessoas estão efetivamente no atendimento, nós temos também uma equipa de auditoria e qualidade que todos os dias ouve, analisa as interações que os nossos comunicadores têm com os nossos clientes, e em função das auditorias são despoletadas algumas ações, ações que podem passar por um simples feedback ou eventualmente por alguma formação
específica. Portanto, a nossa equipa de auditoria acaba por ter um papel bastante importante para que as nossas pessoas continuem a ter as competências necessárias para prestar uma experiência de qualidade aos clientes que nos contactam. Portanto, nós e a nossa equipa de qualidade, no caso, faz esta análise. Muitas vezes isto acaba por, enfim, despoletar as tais formações, como já referi, e pelo fato de nós termos uma plataforma de e-learning, muitas destas formações são imediatas, digamos assim, porque temos vários conteúdos onde são trabalhadas também estas competências emocionais, como a doutora Edgarda disse bem, e o processo é bastante automatizado, digamos assim. Portanto, nós identificamos a necessidade, sugerimos a formação à pessoa, a pessoa vai no e-learning e faz a formação, e depois, obviamente, que há aí uma medição de impacto, portanto, voltamos a ouvir a pessoa para perceber, para aferir se ela conseguiu ou não ultrapassar as dificuldades que foram identificadas. Portanto, é nesta tónica que nós procuramos trabalhar. Portanto, aqui nós temos uma equipa de melhoria contínua que trabalha estes aspectos e pronto, e o objetivo é sempre pensar cliente, não é? Como é que nós conseguimos impactar positivamente os clientes, e isto tudo passa por um processo de formação contínua, e é o que nós procuramos fazer. Obrigada, e também deixa-me só acrescentar, até fazendo aqui a ponte com aquilo que quer a doutora Edgarda, quer o Braulio partilharam, que há aqui até sempre também uma perspectiva sempre de um trabalho muito próximo, uma parceria com os nossos parceiros diretos de negócio, os nossos clientes, no sentido de os maiores especialistas da Unitel, da ZAP, da Banca, etc., que vêm cá, vêm às nossas equipas, às nossas formações iniciais, às nossas formações contínuas, também trazer esse expertise. E é muito importante destacar isso. Há, contudo, aqui uma questão, Dorivaldo, que eu não te vou tirar a palavra sem desafiar a responder, que temos aqui o Ruben, que está a assistir a este webinar, e que tem aqui uma questão interessante que ele gostava de saber o que a YouCall faz para conseguir ter mais capacidade de resolver os problemas dos clientes a que presta serviços. Como é que tu, que trabalhas até diariamente em áreas como a melhoria contínua, e a melhoria contínua visa precisamente ter um propósito de melhoria das questões que são identificadas como não estando a correr de forma tão positiva, acho que seria interessante não deixares a palavra sem dar aqui resposta ao Ruben. E obrigada, Ruben, pela questão colocada. Sim, Vânia, e obrigado, Ruben, pela questão. De fato, é uma questão pertinente, sobretudo para quem contacta os contact centers. Bom, nós, em contact center, não é, a resolução tem duas perspectivas. Tem a perspectiva do cliente e a perspectiva do processo. Portanto, muitas vezes as questões do ponto de vista processual foram resolvidas, por assim dizer, mas na perspectiva do cliente não. O que nós procuramos fazer, e muitas resoluções dependem do nosso parceiro, portanto a YouCall é uma empresa que presta serviço de atendimento ao cliente a empresas como Unitel, ZAP e outras. Portanto, o que nós fazemos é levamos estas situações que nós não conseguimos resolver a primeira aos nossos parceiros, para que em conjunto possamos ver uma forma de eventualmente otimizar o processo, para que sejamos nós então a resolver à primeira estas situações. Não sendo possível, porque também acontece, não é? Por razões de segurança ou outras questões, o que nós fazemos tipicamente é o preenchimento de um ticket, portanto, de um processo, que depois é encaminhado à entidade responsável, não é, à empresa, no caso, para que se faça então a resolução. A nossa preocupação para estas situações é fazer com que o cliente não sinta que, de alguma forma, as suas expectativas foram defraudadas. Portanto, apesar de a situação na linha não ficar resolvida, o que nós temos que tentar gerar no cliente é satisfação acima de tudo, é fazê-lo perceber que nós entendemos a sua
preocupação e vamos registá-la e acompanhá-la até ao fim. E este tipo de conforto muitas vezes acaba por substituir a resolução efetiva na linha. Portanto, o que nós temos vindo a identificar é que quando o assistente, quem atende, consegue, no fundo, proporcionar isso ao cliente, e porque no final da chamada o cliente depois avalia a qualidade do atendimento, o cliente até avalia de forma positiva, porque sente que quem o atendeu conseguiu, enfim, fazer todos os esforços para resolver a sua situação e conseguiu evidenciar empatia. Portanto, é isto que nós procuramos fazer. Penso que está, Dorivaldo, obrigada, e obrigada também por me ajudares a passar para um ponto que eu gostava de conversar com o Filipe, porque falaste em fidelização e é importante. Acho que todas as empresas, principalmente nesta experiência de utilização do call center, pretendem fidelizar os seus utilizadores, mas a questão que eu gostava que a Filipe comentasse é que quando eu vejo alguns dados partilhados pela Mira, seja no LinkedIn, seja noutros fóruns em que a Mira partilha alguma informação, nomeadamente reportagens, etc. Filipe, para haver fidelização tem que haver uma primeira experiência de utilização e, por vezes, ficamos com a sensação, eu particularmente fico, quando vejo alguma informação partilhada pela Mira, de que ainda há uma margem grande de adesão dos clientes a estes canais remotos, nomeado. Às vezes, quando falamos em canais remotos, não tem que ser digital, não tem que ser WhatsApp ou Facebook. Às vezes, o próprio telefone, se calhar, é o canal mais direto e mais remoto e de abrangência nacional. Tens algum comentário que queiras fazer sobre este ponto? Precisamos do som, Filipa. Desculpem. Relativamente a alguns resultados que nós temos referentes à preferência do contacto e cruzando um pouco com aqueles dados que eu apresentei da população, o que é que nós sentimos? Sentimos que uma grande parte do consumidor ainda privilegia o contacto direto, por ser, de facto, de uma forma mais, sentir-se mais confiante. Mas tudo isto tem uma evolução, não é? E cada vez mais, por exemplo, a nível da banca, nós temos notado que muitos dos bancos têm estado a ter, por causa da crise e das dificuldades económicas, a tentar, de alguma forma, otimizar a forma de contacto com o cliente e, por isso, o desenvolvimento do contacto remoto. Na nossa opinião, e essa margem de crescimento faz, primeiro, havendo uma maior divulgação. Por outro lado, o que se tem sentido é que, se os call centers trabalharem de forma profissional, prestam um melhor serviço e os clientes ficam satisfeitos porque sentem-se acarinhados, isto é, já não preciso de ir ao balcão, mas vou telefonar que do outro lado vai estar alguém que me vai ajudar a resolver o problema. Portanto, ter que haver daqui, de facto, um equilíbrio entre, não uma digitalização tão imediata, porque uma maioria da população com alguma dificuldade de literacia pode, eu acredito que a nível da AGT não se nota tanto isto, porque de facto são pessoas que já estão inseridas no sistema, já pagam impostos, etc. Mas temos um conjunto de uma população, que, por exemplo, será uma população a nível das telecomunicações, que pode ser realmente de baixa renda, então terá muita dificuldade em se calhar entender uma coisa mais, que seja mais técnica. Portanto, é um percurso que tem que se fazer. Eu acho que para as empresas é muito interessante ter um bom atendimento remoto, nomeadamente a nível do call center, com assistentes bem formados, como o Dorivaldo referiu, e que possam ser a pessoa amiga e ajudar a resolver as coisas e substituir um pouco o atendimento presencial, no fundo, como a TAC fez, por exemplo, que é um bom exemplo dado pelo Dr. Braulio, que de facto as pessoas começaram a ter no call center aquele porto seguro de telefonar e resolver, e até com um serviço já bastante mais avançado. Quando olhamos para uma população mais baixa renda, realmente os assistentes, o atendimento terá que ser um bocadinho mais
ajudar as pessoas a resolver problemas, a dar esclarecimentos, as pessoas têm muitas dúvidas, querem perceber se foram taxadas, ou que seja, e por isso o que Vânia disseste foi alguns dados que se calhar eu partilhei. Prefiro ir à agência, sim, prefiro. Ligar para o call center, ainda não tanto. Mas acho que os dados têm vindo continuamente a evoluir e quando as pessoas perceberem que no call center podem obter a resolução dos seus problemas de forma eficiente e de facto sem estar numa fila e sem ter que se deslocar às vezes nas províncias, por exemplo, 30 km, 40 km, eu acho que há aqui uma boa margem de atuação para os call centers. Obrigada, Filipe. Acho que fica aqui um desafio para todos os profissionais de call center da YouCall, dos diferentes call centers aqui representados, dos profissionais de call center que também nos estão a assistir neste webinar, até de empresas que têm um âmbito de atuação semelhante ao da YouCall no mercado angolano, a quem também saudamos, porque acho que todos em conjunto e também com entidades de formação, etc., podemos fazer um trabalho melhor para criar fidelização dos clientes a estas funcionalidades que existem e que estão cada vez mais ao dispor e por isso agradeço a tua intervenção e também a participação de todos os que estão a contribuir até agora. Alguns dos nossos speakers, dos nossos convidados, oradores, já têm estado a interagir diretamente com as perguntas que estão a ser feitas, o que é ótimo porque está a gerar aqui um debate e uma dinâmica boa. Filipa, há uma questão que foi colocada e que gostaria, antes de te retirar a palavra por um pouco, que tem a ver com a questão, qual é a tua posição? O Bernardino fez essa questão, obrigada Bernardino. Porquê que tu achas que existe um baixo turnover? Se tem a ver com 70% de indivíduos de baixa renda ou se achas que possa ter a ver com outros elementos? É uma questão oportuna e não tenho uma resposta assim tão definida no sentido, mas penso que tem alguma influência o facto da economia atravessar, quando estávamos numa fase de maior crescimento, havia muitas oportunidades e, portanto, muitas vezes o call center seria um trampolim para outros voos. Mas, por outro lado, também estamos num momento em que o desenvolvimento do atendimento remoto também é uma realidade, por tudo, pela pandemia, por o que seja. Portanto, quer a nível do próprio setor, que oferece maior oportunidade de crescimento, mesmo em termos de carreira, porque temos há tendência para novos canais de contacto, não só o telefonema, mas também, portanto, ter colaboradores tecnologicamente mais avançados. Tem havido uma evolução em termos também do tipo de respostas que se pretende dar, resolução de problemas cada vez mais complexos, não ser apenas só aquelas respostas mais simples. A nível, por exemplo, da banca, já há bancos que têm uma série de soluções para os seus clientes através do call center. Como o Braulio também referiu há bocado, o facto de, por exemplo, já dar esclarecimentos mais complexos a nível de pagamentos de impostos, etc., já exige que o próprio assistente, as próprias pessoas que habitualmente trabalhavam no call center já tenham que fazer também uma evolução na carreira mais profunda. Portanto, daí também acredito que o turnover tenha uma tendência para diminuir, se os colaboradores sentirem que podem fazer um percurso e evoluir e crescerem, não é, em termos de atendimento. Penso que respondi. Sim, obrigada, Filipa. As perguntas são dirigidas, em alguns casos, a um orador específico, o que não quer dizer que se algum dos meus convidados quiser acrescentar alguma coisa, esteja à vontade. Doutora Edgarda, também há aqui algumas questões para a doutora, já lá vou, não me vou esquecer. Felizmente temos aqui uma participação bastante interessante das pessoas que nos estão a acompanhar. Em 2019, quando saiu a estratégia para a transformação digital, e mais uma vez vou só citar porque há mensagens importantes que acho que não vale a pena tentar improvisar, mas o Presidente da República de Angola disse que tínhamos a ousadia e a determinação de criar condições que permitam a emergência e a solidificação da nova era da sociedade digital, a fim de garantirmos uma sociedade moderna com serviços eletrónicos e cada vez mais próximos dos cidadãos.
O meu desafio para cada um dos convidados nesta segunda ronda, que já vai ser mais breve, também ainda temos algumas questões para responder, é que possam partilhar um projeto, um projeto específico que existe dentro das organizações e organismos que lideram, que vise precisamente criar uma maior proximidade com os destinatários, sejam clientes, sejam formandos, portanto, com o público-alvo de cada um dos organismos. Seguramente há muitos, gostaria que destacassem um e gostaria de convidar a doutora Edgarda, em primeiro lugar, a partilhar connosco um projeto no âmbito da atuação do INEFOP que vise precisamente aproximar o INEFOP dos seus destinatários finais. Precisamos de som no microfone. Doutora Edgarda, por favor. Penso que já está agora. Já está. Já está. Os desafios são enormes aqui no nosso país relativamente ao emprego e à formação profissional. Falando um bocadinho do domínio da formação profissional, estamos desde 2018 na conversão de todos os processos e procedimentos inerentes à gestão dos centros de formação profissional. Para termos uma ideia, o INEFOP tutela 156 centros de formação profissional. Isto quer dizer que tudo o que acontece relativamente nesses centros é da responsabilidade do MAPES por via do INEFOP, não é? Desde os recursos humanos, financeiros, tudo isso passa aqui pelo INEFOP. Depois, para além destes centros que são da tutela do INEFOP, temos à volta de mais de 800 centros licenciados de tutela, aquilo que nós chamamos da tutela privada. Então, estava mais do que na hora de o INEFOP poder congregar numa única plataforma digital todos esses serviços de formação profissional. E quisemos ir um bocadinho mais longe, daí estarmos atrasados. Eu digo atrasados porque estou em setembro e pensava que já tinha a plataforma em teste, já pronta para ser apresentada, mas ainda assim conseguimos até ao final do ano ter essa plataforma em teste e também com a ligação ao cidadão, onde vai ser possível todos os centros de formação profissional, a partir do seu local, poderem cadastrar os cursos de formação profissional, abrir turmas, gerir os dossiês pedagógicos, que até agora o INEFOP também não tinha acesso a essa documentação. Vamos ter toda a visualização de tudo aquilo que se pode fazer e que hoje fazemos um bocadinho presencial, mais de 80% desse procedimento ainda é presencial, e estamos a migrar todo esse procedimento para um sistema que vai ser designado, que é designado do SIGPAP. Aí os centros de formação profissional vão poder conversar com o INEFOP, que é coisa que também estamos a fazê-lo ainda por via muito remota, dependendo sobretudo de e-mails e por via telefónica. Sendo assim, vai ser possível aos centros criarem as turmas, licenciarem os seus centros. Estes pedidos de licenciamento que diariamente chegam aqui ao INEFOP vão passar todos eles para a plataforma do SIGPAP, onde também o próprio representante responsável do centro poderá seguir toda a trajetória do seu processo sem que se tenha que deslocar às instalações do INEFOP a nível dos serviços provinciais localizados em todas as províncias para poder perceber em que pé é que está o seu processo. Essa vai ser uma grande revelação em termos de procedimentos, melhoria de procedimentos e aproximação ao cidadão. Por outro lado, também temos aqui, esta plataforma vai poder também gerir aquilo que são os certificados da formação profissional. Sabemos que há centros que não são licenciados e que emitem certificados e que concorrem de uma forma desleal com aqueles que estão legalmente a exercer essa atividade. Então também vamos ter aqui a possibilidade de diferenciar tudo aquilo que é formação licenciada pelo INEFOP, onde o centro vai poder ele também emitir os seus certificados na plataforma digital, sendo que não tendo ou não sendo credenciado nessa plataforma, não poderá exercer a atividade da formação profissional. Portanto, estamos com esse grande desafio. A nível dos centros de emprego, vamos ter também a inserção dos centros de emprego e todo o encaminhamento. Hoje, os pedidos de emprego
na maior parte das vezes também são feitos nos centros de emprego, e depois todo esse procedimento também acaba por ter uma grande percentagem presencial. Portanto, estamos a migrar todos estes procedimentos e processos para o SIGPAP, que brevemente poderemos ter a nível do país. Pela primeira vez, isto vai nos dar um grande à vontade e sentirmos confortáveis naquilo que vai ser a produção dos nossos relatórios e dos nossos dados estatísticos. Como a maior parte de nós sabemos, os dados estatísticos da formação profissional provém aqui do MAPES, não é? Por via do INEFOP, que congrega todos os centros de formação profissional. Trabalhamos a parte da estatística a nível das 18 províncias e, portanto, os dados que nós reportamos são todos provenientes aqui do INEFOP. Daí esse trabalho ter sido feito com uma equipa de consultores que está mesmo na finalização, estamos nos testes. Tivemos aqui, desde março, um período, aquilo que nós chamamos a formação para a gestão da mudança. Não é fácil implementar procedimentos se nós não trabalharmos a formatação e o modelo a que estamos habituados. O INEFOP, neste momento, tem 2.792 funcionários, então nós estamos a trabalhar para que, desde março, na gestão da mudança, de todos os técnicos e funcionários que vão poder mexer e trabalhar com este aplicativo. E depois vamos, então, também fazer essa sensibilização aos centros privados, né? No sentido de poderem migrar para este sistema de gestão da formação profissional e do emprego. E pela primeira vez vamos poder casar e ver se aquele jovem que fez formação, por exemplo, na IOPOL, é o mesmo jovem que neste momento está a fazer uma formação no Sinfotec. O que é que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o cadastro do formando, com o número de formando, e vamos poder visualizar quantas horas de formação esse cidadão já fez, que centros de formação é que ele percorre, assim como também podemos depois visualizar a parte dos formadores. Não é? Quando falamos de formação, falamos necessariamente dos formandos e dos formadores. Quem são os formadores que ministram a formação? Foi um trabalho que também não tem sido feito e chegou à altura de nós percebermos quem é que está no mercado exatamente a dar formação. Então vamos ter também todo o trabalho que é feito pelo Centro Nacional de Formação de Formadores, também aqui da tutela do INEFOP, poder passar para a digitalização dessa plataforma, e os formadores também vão passar a ter um registro que lhes vai permitir, se ele quiser depois, perceber quantas horas de formação deu, centros de formação, como é que começou, quais são as áreas de especialidade que ministra, o domínio do seu perfil técnico. Então estamos a fazer esse trabalho para que brevemente possamos, e aqui no âmbito daquilo que tem sido a orientação do Presidente João Lourenço, na aproximação do cidadão ao serviço público. Para além disso, temos a gestão deste programa, que é o Plano Nacional de Promoção da Empregabilidade, onde temos um portal. E aí o cidadão inscreve-se nesse portal. Se estiverem a assistir com alguma acuidade os telejornais, vão perceber que há sempre ali a atribuição de kits, a atribuição de microcrédito. Portanto, tudo isso passa por um cadastramento prévio do cidadão nessa plataforma que é o SIGPAP. O cidadão inscreve-se e depois, então, há um trabalho prévio para percebermos o tipo de ajuda que o cidadão deve ter. Se é por via do microcrédito, se é por via da atribuição de um kit ou se é por via da inserção num programa de estágios profissionais. Portanto, esse programa também está a ser todo ele agilizado em termos de suporte de uma plataforma, exatamente porque o volume de candidaturas em papel não seria comportável, não é? Não há estrutura nenhuma, temos técnicos suficientes para podermos trabalhar todas as candidaturas, embora também, vou um bocadinho aqui pelo que a doutora Filipa diz, atendemos sempre à candidatura que nos chega pelo suporte de papel, não é? Há muito ainda a ideia de que se eu inserir ali os meus dados, ninguém vai ler e ninguém vai responder. Então, acabo sempre a fazer essa solicitação. Muitas vezes mesmo à senhora ministra, é mais rápido eu escrever à senhora ministra para pedir um estágio profissional ou pedir um kit do que pedir aqui ao diretor-geral do INEFOP que faça o procedimento no âmbito desse programa. Portanto, são essas duas novidades que nós vamos ter brevemente.
seguramente em 2022, para podermos então estar não só mais perto do cidadão, mas também para podermos responder de forma célere àquilo que são as preocupações da formação profissional e, sobretudo, do emprego. E também podermos visualizar aquele jovem que faz formação profissional e depois nos procura no centro de emprego. O que é que estava a acontecer aqui? Temos um instituto que trata dos dois domínios, do setor da formação profissional e do setor do emprego, mas que não conversavam entre si. Eu sou a diretora-geral adjunta para a formação profissional e depois temos o diretor-geral adjunto do emprego, mas não tínhamos uma plataforma que congregasse estes dois grandes setores naquilo que vai ser agora. Não é? Este jovem que acabou o curso de formação profissional, será que se inscreveu a seguir num centro de emprego? Será que remeteu a candidatura e está a fazer uma formação profissional num outro centro de formação profissional? O jovem que fez 2 cursos de formação profissional fez nos centros do INEFOP ou fez noutros centros privados? Então vamos ter a possibilidade de, pelo menos em 2022, trazer ao público este grande suporte tecnológico aqui para o INEFOP, para agilizar todos os nossos procedimentos e processos no domínio do emprego e da formação profissional. E do empreendedorismo, né? Temos aqui estas 3 vertentes: emprego, empreendedorismo e formação profissional. E articular e fazer estes links, receber reclamações, ouvir as sugestões, tudo isso vai ser muito mais fácil para a vida do cidadão. De resto, são estas 2 grandes novidades que eu queria partilhar. Parece-me que não são só bem esses 2, porque são 2 projetos seguramente com um impacto bastante grande e bastante relevante na forma como vão aproximar o INEFOP dos seus destinatários e também na forma como se vai conseguir olhar para a formação profissional de cada pessoa e que seguramente isso trará bastantes frutos. Doutora, tenho só aqui uma questão que foi aqui colocada especificamente para a doutora, que pretende saber se o INEFOP tem alguma, é uma questão muito específica, se o INEFOP tem já alguma formação, algum conteúdo programático orientado para estas novas profissões mais tecnológicas, de contact center, etc. A outra pergunta ainda relacionada é se o INEFOP e a UCOL têm alguma parceria. Eu diria que podemos não ter uma parceria assinada no papel, mas sempre temos trabalhado em parceria, que me parece que é o mais importante. A questão de se existe algum conteúdo programático específico voltado para estas funções mais digitais, deixaria para a doutora responder, se possível, de uma forma sucinta, para ainda poder ir às outras questões. Muito obrigada mais uma vez. Vou ser sucinta. Relativamente aos conteúdos programáticos para as questões tecnológicas, seguramente devem perceber que quem solicita a abertura de um centro de formação já traz uma ideia daquilo que pretende ministrar. Partimos nós do princípio de que fez ali um estudo à sua volta para perceber que tipo de formação irá ser implementada no seu centro de formação. Então solicita ao diretor-geral do INEFOP para ministrar cursos nos domínios XPTO e que tenham este conteúdo programático. Ao INEFOP, normalmente nós validamos, porque partimos desse pressuposto, não é? De que há exatamente jovens que procuram. A nossa ideia primária aqui é ver o perfil de saída. Se o curso não tem perfil de saída, normalmente não validamos. Os cursos devem formar para empregar, para não estarmos sistematicamente a cair na rotina de formar e depois o jovem tem muitos certificados e não consegue essa empregabilidade. Daí muitas instituições de formação ficarem um bocado desapontadas por não validarmos uma série de cursos que pedem. Mas olhamos sempre para o perfil de saída. Se eu fizer este curso, onde é que eu posso apresentar este certificado para depois empregar? O mundo todo faz isso, não é? A menos que eu queira depois, já estou no empregada e queira fazer uma formação contínua. Mas basicamente percebemos nós que o nosso mercado é constituído por jovens com pouca experiência. Também já percebi aqui e agradeço novamente este indicador que deixa-nos sempre à vontade para depois podermos exercer o nosso trabalho. A pouca experiência não nos permite ainda fazer cursos. Vou à lua desenhar um gráfico, não é? Isso é muito bom, mas depois onde é que eu vou trabalhar com esse curso, não é? Então não induzir pela lógica
de que esses cursos vão poder depois ter essa inserção breve no mercado de trabalho, mas alinharmos e ajustarmos os cursos à realidade do nosso mercado e, sobretudo, ao diagnóstico que as empresas nos solicitam. Isto porquê? Porque, por outro lado, temos o domínio do emprego, temos a Direção-Geral Adjunta, onde as empresas solicitam formação. Então, se as empresas estão a solicitar formação, quer seja para a passagem do conhecimento da mão de obra que vem do exterior para os quadros angolanos, não faz muito sentido depois o INEFOP trabalhar noutra lógica. Então, é ajustar aquilo que as empresas solicitam àquilo que os centros de formação devem ministrar. E daí também esclareço aqui porque é que muitos dos cursos não são validados, pelo menos nesta fase onde o mercado carece de quadros especializados e altamente especializados, coisa que muitas vezes ainda não temos. De resto, a segunda questão, o INEFOP e o COL, já há muitos anos, realmente não temos protocolo, mas às vezes fazemos coisas muito mais ágeis, sem o papel inteiro, né? Mas fica aqui também esta recomendação, podemos sim trabalhar num protocolo para alinharmos e aprofundarmos todo esse nosso trabalho. Há muitos anos mesmo, eu já estive em 2010, 2009, já nem vou muito para trás, senão depois vão ver a minha idade, mas já estive muitas horas a dar formação da IUCOL, portanto, este casamento já vem de há muitos anos atrás e assim queremos continuar e manter por ser uma instituição e uma organização estrutural, estruturante aqui no âmbito da formação profissional e da capacitação de profissionais no domínio do call center. Daí também felicitar e parabenizar este webinar pela semana, não é? Pela semana. Normalmente fazemos só o dia e eu até disse, olha, está a ver, começamos a fazer a semana que também deve ter respaldo, não é? Não só o dia, mas também alargarmos para a semana e foi muito bem conseguido. E aí as nossas felicitações. E a terceira questão, os conteúdos digitais. Os conteúdos digitais, como eu disse, quem percebe melhor do que quem vive no mundo e quem solicita a formação a ministrar. Olharmos para aquilo que as empresas, quais são as empresas que se estão a implementar no mercado em Angola. O que nós solicitamos sempre é, olhem para o PDN, 2018-2022 já estamos a trabalhar na reformulação, olhem para aquilo que é o investimento dos setores. Quando eu digo setores, digo agrícola, digo pecuário, digo habitacional, etc. Olhem para esses setores e vejam onde é que nós temos mão de obra qualificada. Não esquecer também do Plano Nacional de Formação de Quadros, que já em 2010 referia que a Angola tem um déficit estruturante em determinados setores. Então nós temos aqui vários instrumentos estratégicos para podermos alinhar a formação profissional àquilo que são as necessidades e a realidade de Angola. Não fazermos formação, porque Angola foi um país que nunca parou de fazer formação. Mesmo em tempo de guerra fez muita formação. Os quadros iam para o exterior e as pessoas eram capacitadas, não é? No exterior e depois regressavam para dar o seu contributo. Nunca deixamos de fazer formação. O que falta aqui é este alinhamento, é olhar para todos estes instrumentos, validar esses instrumentos, temos indicadores muito seguros, muito transparentes e ver para onde é que nós podemos então ter aqui um desenvolvimento da formação profissional sempre alinhado ao emprego. Não podemos falar de formação se não olharmos também para o setor do emprego. Era isso. Muito obrigada, doutora. Eu creio que a doutora acabou por, nesta explanação, também responder aqui a mais uma ou duas questões que vêm neste sentido e creio que ficou aqui bastante claro com esta partilha que a doutora Edgarda nos deixou nesta última resposta, de que de facto está a ser feito um trabalho no sentido de cada vez mais adequar os planos de formação, as entidades e os cursos que o INEFOP valida à sua adequabilidade e àquilo que é depois a capacidade de gerar emprego e de ter resultados realmente eficazes. Há algumas questões aqui neste sentido e creio que assim, arriscando a resumir tudo aquilo que a doutora partilhou, no fundo há essa preocupação e acho que também nos cabe a todos naquilo que é a concepção de cursos de formação profissional e naquilo que é a nossa relação
com o INEFOP, também trabalhar cada vez mais nessa adequação e nessa certificação de cursos que visa responder às necessidades mais emergentes do mercado. Hoje estamos aqui a falar de competências mais digitais e mais tecnológicas, mas como a doutora referiu e bem, há também a carência de outro tipo de competências. Braulio, passando agora para ti, para o Braulio, eu trato o Braulio porque tu acho que não vale a pena estar aqui a deixar de tratar, porque tu, efetivamente, temos tido aqui uma parceria grande e tem sido um privilégio trabalharmos com a AGT neste processo do call center. Na tua primeira intervenção disseste que havia aí, portanto, mais projetos para o futuro e mais valências para o contact center da AGT. Habitualmente estes webinars têm um sucesso ainda maior se houver notícias em primeira mão, por isso há uma forte expectativa na tua próxima resposta naquilo que possam ser os próximos desafios do ponto de vista de uma maior aproximação, de uma maior eficiência, enfim, de novos projetos que a AGT esteja a realizar e que possam ser partilhados. Acho que este é o contexto certo para uma maior aproximação da AGT com os contribuintes, que no fundo são os seus destinatários. Vânia, obrigado uma vez mais pela questão. De facto, nós temos aqui um grande objetivo e passa aqui pelos nossos objetivos estratégicos, né, definidos pelo nosso Conselho de Administração, a aproximação ao contribuinte. E todos nós aqui neste webinar sabemos que em tempos, ou seja, num tempo muito curto, era muito difícil estabelecer um contacto com a administração tributária. Escreviam-se cartas para as repartições fiscais e o tempo de resposta era muito longo. Tentava-se comunicar com chefes de repartição ou delegação aduaneira e também era um processo muito complicado, né, de se obter alguma resposta. E então traçou-se aqui um objetivo da digitalização e aproximação ao contribuinte. E neste processo há várias ferramentas, né, que devem ser, algumas já estão lançadas, outras vão ser lançadas para garantir então essa aproximação e comodidade ao contribuinte. Nós, a CAC, né, a Central de Apoio ao Contribuinte, tivemos a sorte de termos sido, para além daquilo que já era o Portal do Contribuinte, ou o AGT Mobile, que é uma extensão do Portal do Contribuinte, mas é uma repartição fiscal no telemóvel, tivemos a sorte de ser o primeiro serviço, digamos assim, de aproximação ao contribuinte remoto, né, tirando estes que já referi anteriormente. E nesta senda, e nós, com base no trabalho que nós temos feito e temos desenvolvido, nós conseguimos demonstrar que vale a pena investir, então, nas ferramentas que vão garantir a aproximação ao contribuinte. E só para citar algumas, ao longo deste ano passado e parte deste ano, nós já lançamos várias ferramentas. Né? Fizemos atualizações aqui ao portal do contribuinte, que é a repartição fiscal ou delegação aduaneira no computador, que depois criou-se também uma API, que é o AGT Mobile. Criamos aqui uma facilidade, né? Isso tudo eram processos que só se faziam na delegação aduaneira, por exemplo, o Azicuda World, onde o despachante, o importador, por via desse sistema, faz o seu despacho eletronicamente, consegue fazer a geração da sua nota de liquidação, faz o pagamento sem ter que sequer se dirigir a uma repartição, uma delegação aduaneira para dar entrada do seu processo. Uma das coisas que se calhar deve estar bem fresca na vossa memória é o lançamento do IVM, que substitui a taxa de circulação, que é o imposto sobre os veículos motorizados. Isso também aqui foi feito um avanço tecnológico muito grande naquilo que é o registro e o cadastro
dos veículos motorizados, onde as pessoas utilizaram esta plataforma para cadastrar os seus veículos e fazer os seus pagamentos sem ter que sequer ir a uma repartição, mas aí está, como foi referido pela doutora Edgarda e como pela doutora Filipa, existe ainda uma certa resistência dos contribuintes ou das pessoas em utilizar as ferramentas tecnológicas, porque acham que não vai ter resposta, acham que não vai funcionar. Isso também muito por culpa do nosso sistema de redes, né? A informática, o sistema de comunicações, né? No país ainda não é tão robusto, não é tão estável como nós gostaríamos que fosse. Mas, entretanto, ainda assim há essa resistência, mas muitos foram os contribuintes que utilizaram o IVM ou a ferramenta online do IVM para fazer o pagamento de imposto. Outra ferramenta também que foi lançada no ano passado e nós continuamos a usar com muita força, e isto aqui, uma partezito, a questão do Covid acelerou o processo da digitalização na AGT, porque nós não podíamos deixar de arrecadar, né? Mas como não podia haver ajuntamentos, né, como se diz, e não podíamos ter aglomerado de pessoas nas repartições, nós aqui tivemos que ser audazes, e foi o momento oportuno para colocarmos então no ar essas ferramentas todas digitais. E como ia dizendo, por exemplo, o leilão online. Nós antigamente tínhamos os leilões físicos, onde iam as pessoas que queriam arrematar determinados produtos e bens, iam a um certo local, que era no quilômetro 33, que é um armazém aduaneiro que nós temos, e as pessoas lá iam para tentar concorrer, para tentar lutar por um determinado produto. Hoje, qualquer pessoa, do conforto da sua casa, ao domingo, das 9 às 20, pode entrar nessa plataforma de leilão online e fazer os seus bids, né? As suas apostas, os seus lançamentos para um determinado produto, e também teve muito sucesso. Uma outra ferramenta que também foi lançada, que gerava muito problema aos contribuintes, era que davam nota que havia pouca informação, ou seja, não havia informação tributária disponível. E o que nós fizemos? Fizemos uma atualização, que eu gosto de chamar um facelift, ao nosso portal e ao nosso website, né, da AGT, e a ela acoplamos biblioteca digital. E essa biblioteca digital, o que é que tem? Tem livros com informação tributária, livros de informação contabilística, informação econômica, e colocamos igualmente os artigos de opinião elaborados pelos nossos colegas, né, que podem ser muito úteis para os estudantes e para aqueles até que já são contribuintes, porque às vezes ele tem uma pequena dúvida sobre uma determinada matéria e essa informação já está nesse artigo. E nós temos na calha, passo o termo, para lançar ainda este ano ferramentas que vão aproximar ainda mais a administração tributária dos contribuintes. Nós estamos na era da digitalização, na era do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, e muitos são os contribuintes que solicitam a criação dessas ferramentas por parte da AGT. E nós temos aqui programada, se Deus quiser, ainda para outubro, o lançamento do WhatsApp Chatbot, que vai ser um bot que durante 24 horas vai prestar esclarecimentos e vai providenciar alguns serviços, como, por exemplo, o pedido de uma certidão não devedora, que era um grande problema para os contribuintes ter que se dirigir a uma repartição fiscal e esperar numa fila enorme para pedir esse documento. Já vai poder pedir, por exemplo, no WhatsApp Chatbot, já pode pedir no AGT Mobile ou no portal do contribuinte. Temos também ainda na calha, parecendo que não, mas vai ter um impacto muito grande, o agendamento online, o atendimento por agendamento. E o que é isso? Então, simplesmente, eu, Braulio, tenho a necessidade de ver um problema resolvido numa repartição fiscal. Em vez de ir para a repartição e ter que esperar numa fila, o que acontece é eu fazer esse agendamento. Faço o agendamento,
para que na data e na hora marcada seja atendido por um técnico de uma repartição fiscal, a delegação aduaneira, e me sejam resolvidos os problemas que eu venho apresentar. Ainda um bocadinho assim, não tão digital, mas que garante, não diria em termos tecnológicos, mas em termos de canais e de formatos que nós estamos desenvolvidos que apoiam de sobremaneira o contribuinte. Nós temos então o lançamento de programas de rádio, por exemplo. Nós temos hoje 3 programas de rádio: Passa a Publicidade, o Consultório Tributário, a Voz do Contribuinte do Leste, que é só localmente para os contribuintes da província do Mochico. Temos o Café Tributário, que só dá para os contribuintes de Cabinda. Temos então o Consultório Tributário, como já citei. Temos também o Consultório Tributário. Temos um outro programa que agora nem sei porque está-me a falhar o nome, que é na Rádio Mais. Então, nós temos aqui tentado, de várias formas, garantir que tenhamos sempre a informação disponível para que o contribuinte não sinta, então, a necessidade de ter que se deslocar para uma repartição fiscal ou uma delegação aduaneira, né? Basicamente, estas são as ferramentas tecnológicas que nós temos, para além das ações que nós desenvolvemos de aproximação ao contribuinte, com o envio também de brigadas móveis, para que coloque então a administração mais próxima e mais presente na vida do contribuinte. Basicamente, Vânia, são esses os nossos desafios. São essas as ferramentas que pretendemos lançar. Muitas delas estão já ao dispor do contribuinte. É só uma questão daquele receio que já falamos em usar as ferramentas tecnológicas, mas acho que estamos a evoluir bem, e num futuro muito próximo achamos que a CAC será o substituto mais forte da repartição fiscal e da delegação aduaneira, dado o investimento a nível de recursos humanos e tecnológico que nós, a administração tributária, temos feito para que isso seja uma realidade. Obrigada, Braulio, obrigada pela partilha e por também, de uma forma tão clara, teres exposto aquilo que são os próximos desafios da AGT e do Centro de Atendimento ao Contribuinte em particular. Dorivaldo, para ti também a pergunta é semelhante. Gostava que pudesses partilhar em jeito de despedida também, de fecho, 1 ou 2 projetos que tenham sido impactantes em termos de inovação tecnológica e em termos de melhoria também de experiência dos utilizadores, e depois também tenho aqui algumas questões mais ou menos práticas que têm vindo a ser aqui lançadas também por quem nos acompanha, que gostava ainda de partilhar contigo, mas em primeiro dou-te a palavra para responderes à questão, também pedindo brevidade, que já vamos, digamos, para lá da hora prevista. Não, vai ser rápido. Eu diria que a doutora Edgarda e o Braulio, de alguma forma, falaram de projetos estruturantes que nós temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos, ou ao longo deste último ano. Sem dúvida que a ampliação da implementação dos canais digitais nos nossos clientes é um dos nossos projetos estruturantes. Portanto, nós ajudamos os nossos clientes a estarem mais próximos dos seus clientes, não é? Numa ótica de omnicanalidade. Portanto, no fundo, mais do que ter o canal digital implementado e funcional, é tê-lo numa lógica de quem estiver a atender ter uma visão 360 graus do cliente. Portanto, se o cliente interagiu por telefone, por e-mail, por Facebook ou por WhatsApp, o agente que o atender tem que ter esta visão. E porque nós sabemos que, no fundo, esta é uma das grandes mais-valias de se ter então os canais digitais a funcionar. Para além disso, o chatbot, não é? Nós também temos desenvolvido internamente um chatbot YouCall, precisamente para termos aqui mais eficiência
na resolução das questões mais simples, por assim dizer, para que possamos ter os nossos agentes mais focados em questões mais complexas, e para que o cliente final que interaja por canal escrito tenha respostas mais rápidas também. Assim, em jeito de resumo, são estes dois projetos estruturantes que nós temos vindo a desenvolver nos últimos tempos. Ok. Talvez apenas referiste projetos bastante impactantes do ponto de vista da experiência de utilizador, portanto, de cliente, que no fundo estamos cá e trabalhamos diariamente para entregar a melhor experiência aos milhares de clientes que nos contactam por dia. Talvez destacaria aqui dois projetos, um de natureza mais de formação, que tem a ver com o investimento na plataforma de e-learning que temos vindo a fazer nos últimos 2 anos e que até estamos a trabalhar com uma delegação do INEFOP no sentido também de obter maior certificação e uma maior aproximação desses conteúdos de e-learning. Creio que é um projeto também de referência e que tem alterado significativamente a forma como formamos na YouCall e como de uma forma mais rápida fazemos chegar conteúdos e também deixar aqui uma partilha de que, tendo em conta que o teletrabalho é uma realidade que veio para ficar, e que numa função de call center podemos nos propor de facto a conviver com essa realidade para lá da pandemia, vamos também lançar num futuro próximo uma solução que é o Digital Office, que vai precisamente promover uma melhor experiência de todos os que estão a trabalhar, independentemente do local ou da hora, portanto uma maior experiência de colaborador, digamos assim. Algumas questões que foram aqui deixadas, Dorivaldo, que assim muito rapidamente te convidava a comentar, relacionadas com como é que se pode candidatar à YouCall. Acho que é simples, podes responder, só para não deixarmos sem resposta. Sim, é simples. A pessoa, quem quiser se candidatar, pode ir ao nosso site. Nós temos o nosso chatbot disponível, temos o nosso WhatsApp também associado ao nosso site, e portanto pode interagir por este canal, submeter o seu vídeo CV pelo WhatsApp e desta forma já estará a fazer a sua candidatura. Ok. A segunda questão é se a YouCall mede, a YouCall e naturalmente os parceiros com quem trabalhamos, se medimos o indicador como seja a resolução à primeira linha. É uma boa pergunta. Se medimos o indicador como seja se medimos a resolução à primeira linha como um indicador de... Sim, sem dúvida. Nós temos este indicador, é um dos indicadores do nosso setor, da nossa atividade. Nós chamamos de FCR, não é, digamos assim, o nome técnico deste indicador, que mede exatamente a resolução à primeira. No final de cada chamada, como tinha dito, é feito um inquérito aos nossos clientes, onde são colocadas tipicamente 3 questões, uma mais genérica da satisfação do cliente em relação ao atendimento e uma outra se a situação foi ou não resolvida. Portanto, o cliente responde se sim ou não e obviamente que isto depois gera dados que são analisados pelas equipas operacionais e que também são partilhados com os nossos parceiros. Portanto, nós conseguimos perceber, por motivo de contacto, a resolução à primeira, conseguimos perceber por, enfim, horário, por uma série de outras variáveis, e estes indicadores servem bastante para as empresas tomarem algumas decisões de procedimentos que têm que ser alterados, de autonomia que eventualmente nós temos que ter cá do nosso lado ou o próprio cliente para que a sua situação fique resolvida primeiro. Ok, obrigada, Dorivaldo. Havia aqui uma outra questão que eu creio que em jeito de despedida posso ajudar a responder, uma muito direta, que é se a YouCall contrata ou solicita suporte de formadores externos. Com certeza que sim, nós não temos todas as competências dentro de casa e quando nós consideramos que existem, e consideramos bastantes vezes, formadores que estão melhor preparados para poder responder e atender a algumas necessidades específicas, sejam elas técnicas ou comportamentais, não hesitamos em recorrer, porque é nessas parcerias que surge o crescimento.
Portanto, eu penso que desta forma nós temos as questões que foram deixadas de uma forma genérica, todas respondidas. De qualquer maneira, se alguma das questões não ficar respondida, nós depois vamos ver e pediremos ao orador a quem a questão foi dirigida que possa responder e enviaremos por e-mail as respostas, apesar de me parecer que de uma forma genérica todas elas estão respondidas. Eu gostaria, em primeiro lugar, de agradecer a quem nos acompanhou, porque é precisamente para quem nos acompanha que nós organizamos estes webinars, portanto, a todas as pessoas que nos acompanharam e que foram tão participativas e ativas neste webinar, muito obrigada. Gostaria de agradecer à doutora Edgarda, só reforçar, diretora-geral adjunta do INEFOP, que está neste webinar em representação também do MAPES. Muito obrigada, doutora Edgarda, pela partilha e por ter estado connosco esta tarde, por nos ter dado a oportunidade também de trocar ideias tão interessantes com a doutora. Nós é que agradecemos. Muito obrigada. Agradecer à Filipe Oliveira, CEO da Mira, pelos contributos deixados, deixar o desafio de que daqui a um ano seguramente traremos informação ainda mais detalhada sobre o setor. Obrigada, Filipe, pela tua generosidade em tão rapidamente teres acolhido e aceito este desafio em tão pouco tempo. É verdade, eu reconheço e assumo a culpa. Obrigada eu, foi um prazer. Obrigada, Brálio, por esta partilha desta tarde e por também teres acedido tão proativamente e tão rapidamente ao nosso convite, e sucessos para esses desafios todos que hoje foram aqui partilhados. Obrigado, Vânia, obrigado aos outros convidados, colegas do painel. Continuamos totalmente disponíveis para o que acharem necessário. Tem aqui também na call ou na webinar acompanhar o nosso coordenador da CAC, o Diolindo Fansoni, e se porventura a doutora Filipa, a doutora Edgarda quiserem visitar e quiserem conhecer um bocadinho mais do nosso contact center, estejam à vontade, ou algum dos internautas, né, que esteja aqui a acompanhar a call, se quiserem conhecer, estou eu, está o Diolindo e está aqui também parte dos colegas do Contact Center, que teremos o maior gosto em recebê-las. E parabéns aí ao call e obrigado uma vez mais. Obrigada, Brálio, mais uma vez. Dorivaldo, obrigada também a ti por teres logo tão rapidamente dito, ok, eu vou estar presente e eu quero muito discutir este tema, porque é um tema que eu sei que te é particularmente caro, e por isso obrigada por também ter estado aqui neste debate e ter trazido ideias tão interessantes que contribuíram para a discussão. Obrigado, Vânia, e mais uma vez cá estamos. É o setor onde nós estamos inseridos e é com grande satisfação que estive cá durante estas 2 horas. Portanto, mais uma vez, obrigado pelo convite. Ok, então eu despeço mais uma vez agradecendo a todos os oradores e a todos os que participaram. Gostaria de reforçar que, tendo em conta que estamos na Semana Internacional do Contact Center, na quinta-feira faremos o último webinar alusivo a esta semana. Vai ser uma viagem pelo mundo dos Contact Centers além fronteiras. Vamos ter um convidado diretamente do Dubai, um convidado de Moçambique, um convidado de Cabo Verde, 2 convidados de Portugal, e por isso vejam as nossas redes sociais para se inscreverem, porque acho que vai ser muito interessante sairmos deste contexto mais local e percebermos as tendências e o que é que está a acontecer no setor dos contact centers pelo mundo. Estão todos convidados, também as pessoas, o convite extensível às pessoas das vossas empresas e organizações. Obrigada a todos, uma obrigada muito especial a todos os profissionais de Contact Center que tanto contribuem e valorizam este setor, tão importante para o crescimento e a sustentabilidade económica do país e também para o processo de formação profissional de tantos jovens, muitos que aqui continuam a trabalhar na nossa e noutras empresas, e muitos outros que também já estão noutras empresas cheios de sucesso e perspectivas de futuro, e que aqui também encontraram um caminho de entrada, uma porta de entrada e uma formação que lhes seguramente hoje ainda será válida nas suas funções atuais. Obrigada a todos, boa tarde e até à próxima. Obrigada. Obrigado, Vânia. Obrigada. Obrigado a todos.
Obrigado, até a próxima.